Estamos iniciando Luzes, Câmera, Educação, hoje recebendo aqui Léo Berlese. Quem é Léo Berlese? Léo Berlese é um educador apaixonado por desenvolvimento humano, uma pessoa que respira educação, que estuda e deseja fazer muita diferença nesta área. E a minha principal função nessa vida é ser pai do Thomas e pai da Isabela. Eu também sou professor, palestrante e treinador comportamental. E Léo, qual é a tua formação? A minha primeira faculdade foi Educação Física e logo nos primeiros semestres já comecei a trabalhar na área com escolinhas esportivas. Depois eu migrei para a área de eventos e acabei me tornando um empreendedor nesta área e vi a necessidade de me qualificar mais. Então eu fiz o Empretec do Sebrae em 2003. Foi um curso que fez uma grande diferença na minha vida. Depois disso, eu fiz um MBA em Gestão Empresarial com ênfase em Marketing de Serviços e comecei a fazer vários cursos dentro da área comportamental e de gestão, até que eu fiz um curso de Inteligência Emocional que eu gostei muito e por ter gostado muito, eu quis trabalhar com isso. Fui para São Paulo, fiz uma formação em treinador comportamental com dinâmicas de grupo, segui fazendo vários outros cursos, comecei a ministrar treinamentos de inteligência emocional e vi também a necessidade nesse momento de ter uma formação acadêmica nesta área. Iniciei a faculdade de psicologia, fazendo as cadeiras que mais me interessavam e naquele momento não pude concluir, mas fiquei com uma ideia. Um dia vou fazer mestrado nesta área e hoje estou fazendo um mestrado em intervenção psicológica no desenvolvimento e na educação. E qual é o teu conceito sobre educação? O que é educação, Léo? Educação é tudo. Educação é a base da sociedade. Educação é um processo de preparação para as várias áreas da vida. É o resultado da interação entre educadores e educandos. E essa interação pode ser direta ou indireta. E nós também podemos dizer que essa preparação para a vida ela é a construção de valores e o desenvolvimento de competências. E é importante, Samir, a gente entender que o próprio conceito de educação ele não é um conceito universal, né? Ele é subjetivo, cada um tem a sua ideia, né, de educação, mas de uma maneira bem abrangente é isso, educar é preparar para a vida. E como é que nasceu esse teu interesse pelo ramo da educação, né? Esse interesse nasceu na barriga da minha mãe. Eu sou filho de pedagoga, irmão de pedagoga, cresci nesse ambiente, né? Enquanto outras famílias discutiam sobre futebol, lá em casa a gente discutia sobre Piaget, Vygotsky. Eu cresci sentindo o cheiro de mimeógrafo, o cheiro de álcool do mimeógrafo, né? Que a minha irmã e a minha mãe faziam os trabalhos e as provas. Então, a minha primeira faculdade foi Educação Física. Então, desde que eu me entendo por gente, eu sou uma pessoa interessada em educação. Esse interesse, né, te levou a tu ter um estudo e, a partir disso, o que considera os principais desafios hoje na nossa educação? Nós temos muitos desafios na educação. Nós podemos destacar 3 grandes desafios. Um é a vulnerabilidade, né, que gera vários problemas. Hoje em dia nós temos crianças que, infelizmente, vão para a escola para se alimentar. Existem crianças que não chegam na escola com aqueles valores, né? É importante a gente lembrar que essa preparação para a vida é construção de valores e desenvolvimento de competências. Essa construção de valores deveria iniciar na família e a escola deveria se preocupar em reforçar aqueles valores e também desenvolver as competências. Então, a vulnerabilidade é um grande problema. O outro problema é que nós temos milhares de alunos e poucos estudantes. Considero aqui aluno aquele que está matriculado, aquele que frequenta, né? E considero estudante aquele que presta muita atenção em aula,
aquele que faz a lição de casa, aquele que constrói um conhecimento, que desenvolve as suas competências, consegue ter memórias de longo prazo, não simplesmente aquele que estuda para passar da prova, né? Então, nós temos muitos alunos e poucos estudantes. Então, temos que melhorar muito nesses processos. E o terceiro grande desafio é gestão e conhecimento. Nós precisamos investir melhor o dinheiro que é destinado à educação. Nós precisamos de processos inteligentes e que se adequem, né, à atual realidade e realmente preparem os jovens para a vida. Bom, tu tens uma série de ideias, né, para dar esse próximo passo, essa melhoria na educação. Quais são as principais ideias que tu tens? Então, em primeiro lugar, essas ideias não são minhas, né? Foram elaboradas com várias pessoas, um grupo bem bacana que eu chamo de Movimento pela Educação. Nós temos 15 ideias que podem fazer muita diferença na educação, podem gerar um grande avanço para o sistema educacional público. E eu destaco aqui 3 dessas ideias. O projeto das videoaulas, o curso para pais e o projeto Competências para a Vida. Cursos para pais. Isso. Como é que seria isso? A ideia é que os pais tenham a possibilidade de receber orientações sobre o que ensinar, como ensinar e em que faixa etária ensinar. A ideia é que essas orientações estejam em uma plataforma onde qualquer pai pode, de forma individual, acessar e se desenvolver, mas também que essa plataforma seja a base para que um professor, para que um educador possa levar, né, esse conteúdo de forma presencial para todos os pais. E a questão das videoaulas, como é que vai funcionar isso? Esse é um projeto maravilhoso. A ideia é que todo o conteúdo da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, o mínimo que todo brasileiro deveria aprender na escola, esteja organizado conforme a matéria e o ano. Então, se esse projeto for executado, um dia uma criança vai chegar em casa, o pai ou a mãe vão perguntar: "Ei, filho, o que está aprendendo na escola hoje?" Se a criança responder: "Não sei, não lembro", a mãe pode acessar a plataforma, selecionar lá aula de matemática do 5º ano, aula 2. Estará lá a aula para ser assistida quantas vezes forem necessárias para a criança memorizar, compreender e saber aplicar aquela competência. E esse projeto ele será muito importante para aquelas crianças que às vezes não compreendem tudo em sala de aula, ou para aquela criança que faltou a aula, né, e perdeu o conteúdo. Em caso de impossibilidade de aula presencial, como uma pandemia, um alagamento, né, uma greve de professores, tomara que nunca mais tenha, mas estará garantido o acesso a esse conteúdo. E no mundo ideal, Samir, seria maravilhoso se os pais incentivassem seus filhos para que assistissem essas aulas antes do professor dar em aula. Aí nós vamos para outro nível de educação escolar, que a criança já chega com uma familiaridade e ela vai esclarecer dúvida, ela vai aprender um pouco mais. Hoje em dia se chama isso de metodologia ativa, sala de aula invertida. Aí já tem aí uma grande comprovação da sua eficácia na educação escolar. Muito bom. E o projeto de competências para a vida, né? O que seria esse projeto dentro desse composto de ideias, né? Então, hoje em dia a gente verifica que existem algumas competências que são muito importantes para a vida e que infelizmente ainda não são trabalhadas na escola, como por exemplo, inteligência emocional, empreendedorismo, educação financeira, né? E hoje nós temos aí o boom da inteligência artificial. Então, a ideia é que essa possibilidade de desenvolver essas competências estejam também em uma plataforma onde o aluno do ensino médio poderá diretamente acessar essa plataforma e desenvolver essas competências. Tu comentaste sobre um grupo multidisciplinar, né,
e fizesse essa referência ao movimento pela educação, né? Isso vem já há um tempo, né, Léo? Então, em função desse meu interesse pela educação, é comum eu conversar com pessoas interessadas também no assunto. E de um tempo para cá eu comecei a conversar mais com algumas pessoas. E nós formamos um movimento pela educação. Um grupo que tem o propósito de contribuir com uma sociedade melhor e com a missão de colaborar com um grande avanço na educação. Então a gente conversa, a gente verifica o que tem em outros países acontecendo de interessante, né, na educação, o que a gente pode buscar, o que a gente pode adaptar. Então a gente desenvolve ideias, projetos e a gente trabalha para executar esses projetos. No futuro, a ideia é fazer uma avaliação dessa execução, fazer uma qualificação e depois continuar executando. Muito bem. E o que é mais importante na formação desse cidadão que hoje estabelece uma nova dinâmica, né, Léo? Eu acredito que o mais importante na formação de um cidadão é o amor. Quando a criança é tratada com amor, ela tende a desenvolver, a cultivar esse sentimento, essa emoção, e isso serve como um grande combustível para que a gente se qualifique, para que a gente se torne seres humanos melhores, para que a gente se trate bem. Então eu acredito que a essência desse processo aí é o amor. Léo Berlese, e é possível colocar todos esses projetos, todas essas grandes ideias em prática hoje? Colocar tudo isso em prática é urgente, é necessário e pode gerar um resultado incrível. Acredito muito que nós podemos colocar todas essas ideias em prática e se nós entendermos a complexidade da educação, se estabelecermos processos adequados, poderemos iniciar uma grande transformação. Na tua opinião, Léo Berlese, um vereador pode fazer algo de concreto, efetivamente, pela nossa educação? Um vereador pode e deve fazer muito pela educação. Um vereador especializado em educação é fundamental para fazer a diferença no legislativo e monitorar o executivo. Ele pode criar e apoiar leis que garantam com que os recursos destinados para a educação sejam bem aplicados, né? E a aplicação desses recursos podem desenvolver projetos que melhorem a qualidade do ensino. Ele também pode fomentar parcerias com o setor privado e organizações não governamentais para complementar, né, todos os esforços do governo na melhoria do sistema educacional. Além disso, um vereador deve atuar como um elo entre a comunidade e o governo, ouvindo as necessidades locais e propondo soluções efetivas. Léo Berlese, qual a tua motivação para estudar tanto a educação, né, e fazer a diferença na nossa sociedade, né? As minhas principais motivações se chamam Thomas e Isabela. É por eles que eu acordo todos os dias e eles que me motivam a trabalhar o quanto for necessário para que a gente consiga melhorar a nossa educação e, consequentemente, possamos construir uma sociedade mais feliz, mais justa, mais produtiva e altruísta. Léo, foi muito importante, um prazer muito grande poder te ouvir para falar sobre esse tema que é fundamental nas nossas vidas, que é a educação. E com isso a gente encerra o Luzes, Câmera e Educação hoje com o Léo Berlese.